Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve, amigos do Australian Lifestyle! Muito bem-vindos ao nosso podcast. E dessa vez vamos falar com alguém que vem de outro país, ô Vini. Não é nem do Brasil, nem da Austrália, nós estamos falando da Nova Zelândia, é isso mesmo? É isso aí, hoje o Australian Lifestyle se transforma no New Zealand Lifestyle, né? É importante dizer que são países próximos, né? A Australian Center trabalha com esses dois destinos como lugares incríveis para o brasileiro fazer intercâmbio, trabalhar, morar, né? Fica mais ou menos 3 horas de distância de voo, nessa distância entre a Austrália e a Nova Zelândia. Uma curiosidade antes da gente apresentar aqui o Anderson Pacheco. A Austrália e Nova Zelândia poderiam ter sido o mesmo país. Lá na Constituição da Austrália foi convidada a Nova Zelândia para fazer parte do país, mas acabou sendo decidido que não seriam o mesmo país. Ficaram independentes, mas com uma relação muito próxima. E quem vai contar um pouco mais dessa história da Nova Zelândia, sobre o estilo de vida, sobre as oportunidades de estudo nesse país incrível também, é o Anderson Pacheco, nosso convidado aqui. Seja bem-vindo. Legal, oi pessoal, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do conhecimento, um pouquinho do amor pela Nova Zelândia. O coração também toca pela Austrália, morei nos dois destinos, mas hoje a dedicação é muito mais em relação à Nova Zelândia e acho que a gente tem bastante coisa para compartilhar hoje. Ô Anderson, Muito mas então me bem. explica melhor, cara, como é que começou essa tua relação com a Nova Zelândia e também com a Austrália, né? Legal. Cara, foi muito por um acaso, né, Thiago? Na época, quando eu decidi fazer o intercâmbio, foi quando eu tranquei a faculdade, tinha 22 anos na época, e não queria esperar muito o processo de aplicação de visto para a Austrália e decidi ir para um caminho mais inusitado, né? Então, na época, Reino Unido estava super em alta, a Austrália, obviamente, chamava a atenção, e aí, eu disse, pô, Nova Zelândia tá ali do lado, então sempre traz um pouco daquela memória, escuta muito pouco do país, mas sabia do nome. E aí tinha um conhecido que estava na Nova Zelândia há um pouquinho mais de 6 meses. Eu mandei uma mensagem, cara, e aí, como é que tá o país e tal? Eu quero conhecer alguma cidade. Ele casualmente estava morando em Queenstown, que é uma cidade super conhecida da Nova Zelândia, né? O pessoal diz que é a capital dos esportes radicais, enfim, cidade que tem hoje uns 35 mil habitantes. E ele me indicou uma escola de inglês. Na época, eu fechei com a agência e fui para Nova Zelândia para estudar inglês durante um período. Então, isso foi em 2006. Na época, se falava realmente muito pouco da Nova Zelândia e foi muito rápido o processo. Então, achei que foi prático, foi uma decisão bem espontânea, assim, e não me arrependo nada, né, nessa época. Desse período de Nova Zelândia, eu fiquei na primeira etapa 3 anos na Nova Zelândia. O sonho de Austrália nunca morreu, sempre esteve ali, né, enraizado. E quando se passaram esses 3 anos, próximo desse período de 3 anos, eu consegui ir para a Austrália. Eu já tinha um nível de inglês bacana e fui fazer um curso vocacional na época na Austrália. Fui morar em Sydney e não me adaptei muito nesse estilo, mas fiquei em torno de 6 meses em Sydney e acabei voltando para Nova Zelândia por um lugar que me encantou e me encanta essa ideia de morar em lugares menores, né? E acho que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje desse lifestyle da Nova E Zelândia. hoje você representa uma outra instituição, é um grupo de educação que oferece diversos cursos. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse grupo, o que que vocês oferecem, né? E depois a gente pode também falar um pouquinho sobre as diferenças da Nova Zelândia e da Austrália. Então, hoje eu trabalho para a Up Education, que é um grupo educacional da Austrália e da Nova Zelândia. Nós temos 19 instituições, hoje em 300 cursos oferecidos, 64 campi e quase 40 mil estudantes por ano. O Caramba. nosso foco nesse momento está em Nova Zelândia, para o mercado Latam, porque a Nova Zelândia
está aberta para negócios. É um país que está nesse despertar. Nova Zelândia tinha um grande número de estudantes internacionais antes da pandemia. A gente sabe que a Nova Zelândia foi o último país a abrir as portas, então muitos estudantes que estavam esperando, né, há um tempão ali não tiveram paciência, né? E eu entendo. Talvez eu não teria tido mesmo a mesma forma de esperar. E o pessoal realmente optou por outros destinos. Isso fez com que o número de estudantes internacionais praticamente fosse a metade do que a gente tinha antes da pandemia. Na UP, nós temos um camp em Auckland, em Christchurch e em Wellington. São as três principais cidades da Nova Zelândia. E um dos cursos que a gente oferece é mestrado. E o mestrado hoje, ele eu diria que a cereja do bolo para quem quer seguir um caminho profissional, que desenvolver uma carreira no destino, ou quem pensa em se manter no país ou seguir o que muitos chamam de uma rota migratória. Tá? Legal. E uma coisa muito interessante também, né, nessa relação Austrália e Nova Zelândia, é que se você tem um visto de residência, no caso da Nova Zelândia, se você é cidadão neozelandês, você pode morar na Austrália. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, assim, quando você opta por imigrar para Nova Zelândia, praticamente dois pelo preço de um, né? E a mesma coisa para a Austrália. Eu, quando vou para Nova Zelândia, como residente permanente da Austrália, eu recebo um carimbo assim, ó, permitido permanecer no país indefinitivamente, né? Então, se você quiser ficar lá pro tempo que você quiser, então isso é muito legal. Conta um pouco para a gente da Nova Zelândia, quais são as principais cidades, a diferença entre elas. Legal. Bom, Nova Zelândia é um país que tem hoje um quinto da população da Austrália, né? Talvez um sexto da população da Austrália. A gente tem um pouquinho mais de 5,2 milhões de habitantes, divididas em duas ilhas principais, sendo que onde mais concentra a população da Nova Zelândia é na Ilha Norte, a mais populosa, tem 3/4 da população do país. A principal cidade, que muita gente acha que é a capital do país, na verdade é o centro econômico do país, se chama Auckland, ou Auckland, como os brasileiros pronunciam, e Auckland tem um pouquinho mais de 1,8 milhões de habitantes. Então, tu tem uma peculiaridade ali que uma cidade concentra quase um terço da população do país, né? Auckland é uma cidade bem internacional, já está acostumada com um estudante internacional, então, enfim, o pessoal é muito bem-vindo. Cidades maiores, tu tem um movimento maior de pessoas, tu tem também um custo de vida mais alto, mas tu também tem grandes oportunidades. Então, eu costumo muitas vezes sugerir para o estudante que vem buscar algum curso específico, seja até um mestrado, que tenta pensar numa cidade grande ou como Auckland primeiro, como teu ponto inicial. A gente tem um campus também na capital do país, que é o centro político, né, da Nova Zelândia, que se chama Wellington, tem hoje aproximadamente uns 380 mil habitantes. Lá é o berço da parte da cultura ali, vamos dizer que é a cidade, cenário cultural da Nova Zelândia, os festivais, filmes, cinema, é a cidade dos cafés da Nova Zelândia, tem o maior número de cafés no país. E o Wellington, ela chama atenção para essa área de animação. Eu tenho visto bastante essa nova geração aí querendo curso na área de animação, 2D, 3D, efeitos visuais. E lá em Wellington tem os estúdios do Peter Jackson, que é o pai do Senhor dos Anéis, dos Hobbits, né? Que a Nova Zelândia está hoje fazendo até a produção do Avatar 3, né? Do novo filme, terminou esse ano, inclusive o Minecraft, que foi um sucesso aí. Então, o Wellington é uma cidade que, enfim, acolhedora também, mas voltado para essa área mais da cultura, tá? E a gente tem um campus na Ilha Sul da Nova Zelândia, na maior cidade da Ilha Sul, que se chama Christchurch. Durante muito tempo foi conhecida como a cidade mais inglesa fora da Inglaterra. Uma cidade que tem aproximadamente uns 360 mil habitantes. É uma cidade bem moderna, inclusive, ela passou por um terremoto em 2011 e ela passou por um processo de reconstrução. Então, hoje ela vem como uma das cidades da Nova Zelândia mais modernas, mais preparadas em termos de estrutura para a questão de abalo sísmico. Então, as áreas de engenharia têm ainda excelentes oportunidades na área de construção civil, e na IUB e outras instituições nossas. Então, a gente tem um campus em Christchurch. O país todo, né, é um país
super tranquilo de viajar. A gente costuma falar que a Nova Zelândia é um país para ser desfrutado, para ser aproveitado mesmo. É comum que alugue um carro fim de semana e vai viajar até o topo, né, da Ilha Norte, e vai conhecer outras cidades. É super tranquilo de acampar também na Nova Zelândia. A gente costuma falar que não tem nenhuma cobra no país, não tem nenhum animal peçonhento, não tem nenhuma aranha venenosa, apesar dessa proximidade com a Austrália, né? Não chegou até ali, né? Até pela própria formação do país. E é um país que agrega muito para o estudante que curte essa interação com a natureza. E tem alguma vantagem assim para você ir para Nova Zelândia com a família, Anderson? Como é que é isso, meu? O pessoal está procurando imigrar, eventualmente levando filho, esposa, galinha, titia. É. Boa. Na Nova Zelândia hoje, a gente teve mudanças bem recentes em relação às oportunidades para o estudante que quer ficar no país quando termina um curso superior. E essa grande vantagem, ela é hoje sobre o curso de mestrado. Hoje na Nova Zelândia, você vai fazer um mestrado independente de estar sozinho, vem com a família. Quando tu conclui o mestrado, tu tem direito a 3 anos de visto pós-estudos, né, que a gente chama de Post-Study Work Visa. E esse visto, o legal é que ele não tem limitação de idade. Então, a gente tem aí os quarentões, como o meu caso, 40 a mais, né? Então, família, com filhos, para Nova Zelândia, poderia muito bem fazer um curso desse e, ao término do curso, tem direito a 3 anos de visto pós-estudos. A Nova Zelândia também, ela te permite aplicar para residência até os 55 anos completos. Então, já é um diferencial aí em relação a outros destinos. E quando tu vem num projeto família, Thiago, o fato de tu estar cursando um mestrado concede ao cônjuge a permissão de trabalho período integral. Então, o cônjuge Ah, entra na Nova Zelândia isso é bem já com parecido o... com a Austrália também, né? O esquema é mais ou menos igual. Sim, Mas as vantagens são maiores aí na Nova Zelândia, hein? eu penso que o caminho ali para quem quer trilhar né, a rota da residência na Nova Zelândia, o que foi anunciado agora em setembro ou outubro, é quando tu conclui um mestrado, hoje na Nova Zelândia, tu tem 5 pontos para aplicação da residência. Para quem conclui a partir de agosto de 2026, já vai ter 6 pontos. E uma das categorias de aplicação para a residência se chama SMC, Skill Migrant Category. Essa categoria praticamente 90% dos estudantes que fazem o curso superior vão aplicar para residência nesta categoria. E essa categoria de pontos, tu precisa de 6 pontos. Então, só o mestrado já vai te dar os 6. O que o estudante Olha, vai precisar obter, obviamente, é uma oferta de trabalho qualificado, que atende ali o salário médio do país, né, o median wage da Nova Zelândia, que hoje está em 33,56. Então, desse período a gente vem falando, né, e consultores de imigração têm deixando bem claro que o caminho para a residência para quem faz um mestrado hoje é praticamente uma consequência, né? Tem 1 ano de mestrado, alguns cursos de mestrado de 1 ano e meio e depois 3 anos de visto e mesmo pós-estudos. o Então já curso de um tem ano, né, Anderson? Mesmo o curso de um ano de mestrado já te dá essa possibilidade. Você faz um ano de curso, já tem 3 anos de visto de trabalho, é isso? exatamente. Então está Que é bem garantido diferente, quatro né? Na anos. Austrália é 2 e 2. Tem que estudar pelo menos 2 anos para ter 2 anos de visto de trabalho e tem que ter menos de 35 anos, né? Menos de 36 anos para poder aplicar para esse visto. Então, de fato, especialmente para quem quer começar a trabalhar full time mais rapidamente, ou para quem é mais velho, me parece que a vantagem é bem clara, né? Comparando com a Austrália. O investimento muitas vezes é menor que outros destinos, o tempo do curso também, né? A Nova Zelândia hoje tem bolsas de estudos, como são os cursos da UBI, que a gente vai em algum momento comentar, mas tem bolsas de estudos de 35%. Então, hoje tu faz um mestrado, cara, por praticamente R$ 80.000 num projeto de família. E a gente, claro, não está vendendo residência, que não está vendendo nesse sentido, mas, cara, está vindo fazer um curso, uma qualificação de qualidade, uma instituição reconhecida pelo governo, que passa por toda uma série de auditorias, então entrega qualidade, está investindo num projeto família, né? E, cara, no pior cenário, tu volta para o Brasil, depois de 4 anos, com um baita mestrado, né? Pode ser que volte com um bom dinheiro em conta, se não voltou, pelo menos desfrutou bastante do destino, teve o teu retorno do teu investimento e morou com a família toda. Então,
Hoje, praticamente a educação de um filho na Nova Zelândia, creio que na Austrália, muito parecido, custa na faixa de uns US$ 18.000 por ano, se tu fosse pagar. O pacote como um todo, eu vejo que ele te oferece bastante, né? Tem o lance cultural, tem a educação dos filhos. Eu tive recentemente com um amigo que mora há 11 anos na Austrália, e a gente estava viajando pelo México, semana retrasada, visitando agências, e de cara, e aí? 11 anos na Nova Zelândia, a gente estava aqui caminhando pela cidade do México, já estava meia hora esperando ali, o Uber não chegava, eu digo, pô, vamos começar a voltar para o hotel caminhando, e já era tipo 7, 8 horas da noite, né? E aí ele disse, cara, a grande diferença é que agora, essa hora, eu já tô com a família há horas tipo, eu tenho essa sensação que me sobra tempo, né? E tempo de qualidade, porque ele sai do trabalho praticamente 5 horas, 5h40 já está em casa ali, 6 e pouco já está fazendo janta, então tu tem todo aquele horário ali, sei lá, das 5h40 até quase 10 da noite para desfrutar com a família, e eu vivo uma rotina, ou a gente vive uma rotina aqui no Brasil totalmente ao contrário, né? Porque tu vai até sair do trabalho, até tu começar a, a, a sentir aquela energia tá, agora é o momento com a família, cara, já é 8 horas da noite, né? Então, quando a gente vai dormir 11 horas e Esses já foram dormir. as crianças foram dormir 7 horas da noite, criança 8 horas tá dormindo, né? E o neozelandês também na Austrália, o pessoal costuma começar o dia cedo, né? Porque também dorme cedo. Então, a cultura do país é de se aproveitar os espaços, aproveitar o país, né? Às 5 e pouca da manhã ele já tá de pé, já está aproveitando a cultura, né? Os espaços. E falando assim da cultura, me encanta muito a cultura da Nova Zelândia por conta da cultura maori, né, que são os indígenas que chegaram na Nova Zelândia há praticamente 1.200 anos. Então, nesse processo de colonização da Nova Zelândia, que tem um pouquinho mais de 250 anos, que eles assinaram o Tratado de Waitangi, que foi escrito em inglês e em maori, o direito da terra era do indígena. Então, sempre houve esse respeito ao indígena. Tá? Não houve uma guerra, houve sim um acordo de coparticipação. Isso é muito rico. E hoje a Nova Zelândia tem uma meta que acho que até 2032, 2030, pelo menos 25% da população fale Maori. Então toda criança aprende Maori na escola, até os 8 anos de idade. A gente falou do filho falar inglês, voltar com inglês fluente, mas também vai voltar falando Maori, né? E que é uma cultura muito rica, é um indígena que respeita os antepassados, tem aquele culto, né, às origens. E eu acredito que, de certa forma, é o que falta muito à nossa sociedade hoje em dia, né? Aquele respeito aos, às gerações anteriores, né? Então, essa é muito resgate que aprender o Maori na escola, para eles também não é só o idioma, é resgatar uma cultura que é muito importante nos dias de hoje. Quais são os cursos mais populares, assim, do seu portfólio aí, né, das instituições que fazem parte do seu grupo entre os brasileiros? Nosso curso principal é um mestrado em negócios com tecnologia, a gente chama de Business Analytics, Business Informatics, que nada mais é que a informação quantitativa, né, de onde que vem, né, essas informações, os números, qual é a origem e de que forma esses dados podem te ajudar na tomada de decisão nos negócios. Então, é um curso que tem relação com ciência de dados, gerenciamento de projetos, é um curso bem aberto, pode ter um profissional que é formado em administração, uma pessoa que é formada em contábeis, enfim, uma área bem aberta. E a gente tem o segundo curso que é engenharia de software, é um mestrado também, com duração de 1 ano. Chama atenção esses cursos porque as aulas presenciais, normalmente, elas acontecem sábados e domingos. Então, durante a semana, o estudante tem a liberdade, né? Tem a possibilidade de encontrar oportunidade de emprego qualquer dia da semana. A gente tem um componente do curso que a gente chama de self-study, que acontece em casa, no teu tempo. A gente estima que vai tomar de 20 a 25 horas por semana no teu tempo, mas as aulas presenciais acontecem aos sábados e domingos. Muita gente, pô, todo sábado e domingo durante 1 ano, tipo, cara, mas 1 ano passa muito rápido, não é? E quem é descolado e sabe como é que é a vida no exterior, tu precisa ter mais liberdade durante a semana para buscar oportunidade de emprego. Então,
se tu pode encontrar alguma coisa de segunda a sexta e ter essas aulas aos finais de semana, isso ajuda bastante. E o curso, realmente, tu conclui ele ao longo dos finais de semana. A gente tem esse curso em Auckland e em Christchurch. A gente tem 2 novos mestrados que foram aprovados agora em gerenciamento. A primeira turma será agora em abril de 2026, um deles para negócios sustentáveis e o outro mestrado mais voltado para mudança de liderança e gerenciamento estratégico. São os 4 cursos principais que eu diria de mestrado. E na educação técnica também, nós temos uma instituição que se chama NZMA, que oferece cursos de diploma, e o principal deles é um diploma na área de construção. A gente sabe que é uma área que tem um grande apelo, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, e esse curso ele tem 2 linhas. Ele tem um componente, uma especialidade em gerenciamento de construção, tanto pode trabalhar como mestre de obra, construtor, supervisor, e é o único curso técnico no nosso portfólio que tu estuda 2 anos e tu tem direito a aplicar hoje para 2 anos de visto pós-estudos, né? Então, normalmente, um curso técnico não te dá visto pós-estudos. E uma outra linha desse curso também é a área de topografia, ou Quantitative Surveying, né? Que é uma das áreas que em alta demanda nos 2 países, na Austrália e na Nova Zelândia. Esse curso também tem bolsa de estudos de 35% para o mercado do Brasil e tem tido uma excelente procura aí dos estudantes internacionais. E você sabe, Thiago, eu vejo muitos engenheiros e arquitetos fazendo cursos técnicos mais práticos, porque esse é um caminho de entrada interessante nessa área de construção civil. Então, às vezes, o cara faz um curso de survey, né? Começa a trabalhar com isso, mas eventualmente pode aí engrenar num trabalho de engenharia, de arquitetura mais tarde. Então, Tá? para esse público também é bastante interessante esses cursos de construção, cursos mais técnicos, né, Anderson? Certamente. Vinícius, tem um excelente ponto. Muitas vezes o profissional que é engenheiro no Brasil fica pensando, poxa, mas eu vou descer um degrau aqui, eu tenho nível superior, fazer um curso técnico, mas realmente é um curso técnico bem aplicado, né? Mão na massa, né? E a metodologia da Nova Zelândia segue essa linha. Eu diria que a grande diferença das instituições públicas para as privadas é que os cursos são 100% práticos. Então, você está em contato direto com a área de atuação. E, em paralelo, enquanto está fazendo o curso, muitas vezes tu pode seguir a validação da tua profissão, né? Vai validando, porque é uma profissão regulamentada, então tu pode fazer a tua validação com o Engineering New Zealand. Quando termina o curso, existe uma outra categoria para quem busca residência na Nova Zelândia, que se chama Green List. Então, essas áreas de construção ou topografia estão na Green List. Então, além do curso, então, da qualificação de conceder um visto pós-estudos de 2 anos, ou seja, 2 anos de curso, 2 anos de visto pós-estudos, né? Além disso, tu pode seguir um caminho para a residência, não através dos pontos, mas através da área estar em carência no país, estar na lista, então, de áreas ali em alta demanda no país. Ô Anderson, você sabe que aqui no podcast a gente tem uma pergunta clássica, que é aquelas que é a seguinte, ó, o que é o Australian Lifestyle para você? Mas como aqui a gente divergiu um pouquinho, fomos um pouco mais ao sul lá para Nova Zelândia, eu queria te perguntar o que é o New Zealand Lifestyle. Cara, para mim é muito simples, e a palavra já está ali, é o simples, né? Na Nova Zelândia, o estilo de vida deles, ou o New Zealand Lifestyle, é viver com o simples, voltado para relacionamento com as pessoas, estar com pessoas, e isso, para mim, não está na origem do neozelandês ou do inglês, está na essência, na cultura maori, que hoje né, faz parte, né, do que é o neozelandês. Então, o neozelandês, para eles, o valor das coisas não está nas coisas, né? Não está no carro luxuoso que tu anda. O carro para ti é um transporte que te leva do ponto A ao ponto B, mas tu poder investir ou gastar, por exemplo, numa refeição, né, um jantar de fim de semana com a família ou com os amigos, com pessoas que tu queira convidar para estar no teu círculo de convivência, isso para eles é a essência. Então, tu vê as pessoas aproveitando os espaços públicos, tu vê gente acampando no país, fim de semana, não importa a idade, se é jovem, se é família, se é idoso. Então,
ver as pessoas, vamos um fim de semana, vamos curtir um piquenique, vamos pro parque, vamos sair para andar de caiaque. Então, tem muitos esportes aquáticos, né, na Nova Zelândia. Auckland durante muito tempo foi conhecida como a cidade das velas, que falava-se que tinha mais barco do que carro em Auckland, mas realmente é para aproveitar os espaços e desacelerar um pouquinho. Maravilha. Então, o Anderson falou aqui sobre a importância dos relacionamentos das pessoas, desse acolhimento, né, que o neozelandês tem. Então, assim, você está pensando em fazer parte dessa família da Nova Zelândia, né, dessa família estendida, vem falar com a gente, né, vem falar com a equipe da Australia Center. A gente sempre chama para essas conversas de Nova Zelândia o Anderson, que contribui relevantemente com dicas maravilhosas sobre um planejamento para a família ou para você que quer ir sozinho, passar um tempo nesse país incrível. Então, fica o convite aqui, Thiago. Vem falar com a gente, vamos começar a organizar esse projeto aí de ida para Nova Zelândia. Olha, vamos marcar essa conversa o quanto antes, cara, que aqui eu fiquei arrepiado, deu vontade de ir amanhã. Aliás, eu tô indo, né? Você sabe. Logo mais, semana que vem, eu tô indo lá em Auckland, conhecer lá um pouquinho da Nova Zelândia e espero poder vivenciar essa cultura maori por lá, Anderson. Obrigado pela conversa, hein, cara? Foi demais. Muita inspiração por aqui hoje. Obrigado. Obrigado pelo espaço, pessoal. A gente podia ficar 3 horas conversando aqui, mas a ideia foi compartilhar um pouquinho do amor pelo destino, por que a Nova Zelândia é diferente e o que ela pode oferecer, tanto em termos de morar no destino, mas também em qualificação, educação e oportunidades para a carreira e para a família. Eu acho que esse foi o principal do nosso objetivo. Muito bom. Bacana. Bom demais. Até a próxima. Isso aí, jogou duro. Obrigado. Valeu, Anderson. Até a próxima. Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembra de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!